Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Lembrando a todos que estamos em todas as mídias e também em podcast. Faremos hoje uma entrevista que eu acho de extrema importância, que é a menopausa. Algo que gera uma série de dúvidas, transtornos no corpo da mulher e comportamentais, e que existem tratamentos muito assim modernos e com bastante efetividade. E para isso eu chamei aqui o professor Alberto Daurea, é meu amigo pessoal já de muitos anos. Ele foi coordenador da maternidade do São Luís e hoje atualmente ele é o diretor de relacionamento médico do Hospital Santa Joana, Promater e Santa Maria, e é um prazer estar com ele e para trazer essas informações tão importantes aqui para o nosso canal. Muito obrigado, Liboni, pela delicadeza e pelo convite. Você me pediu, me propôs esse tipo de trabalho esse que eu acredito muito, que é informação. Eu acho que cada vez mais a informação está permeando bem e cada vez mais as pessoas estão aprendendo, através da informação, a gerenciar a sua própria saúde, que eu acho que é o caminho. O caminho é o indivíduo fazer o gerenciamento da própria saúde. Porque a partir do momento que ele começa a gerenciar, ele começa a querer mais informações e os profissionais de mais qualidade começam a ser ouvidos com mais atenção e o resultado final está se demonstrando ser muito bom. Até porque a qualidade hoje de saúde da população em geral, a gente percebe que está melhorando, é só olhar a longevidade, que já chegou e está aí para mostrar para a gente que acho que estamos no caminho correto. Exato, mas isso é bem bacana porque o canal da Clínica Facton, ele começou com uma maneira amadora, até para os nossos clientes aqui da clínica, e hoje é um serviço de prestação com inúmeros, pessoas que assistem e que palpitam e até pediram esse tema para nós. E por isso que eu estou te chamando, que você é um dos maiores aqui especialistas ginecologistas de mão cheia que eu conheço. E você é a pessoa certa aqui, por isso que o nosso canal deu certo, porque a gente tem gente bacana que nem você. Obrigado. Vamos lá, Daurea, o que é menopausa, o que é climatério? Legal. Menopausa, erradamente, se usa como um termo se referindo a um período. Não é. Menopausa é uma data. É um dia. É o dia que não veio mais a minha menstruação. Menopausa. Olha. O climatério, ele é um período longo que, em princípio, começaria aos 32, 33 anos e vai até os 70 anos. Isso é climatério. Então, o climatério começou, vamos dizer, aos 35. Quer dizer, as funções estão caindo. Tanto é que a gente diz para as mulheres, a partir de 35, a gravidez já tem mais problemas, teremos mais dificuldade para ovular, porque já entramos no período do climatério. Entendi. Esse climatério chama-se climatério pré-menopáusico. Aqui é menopausa, aqui o climatério é 35 anos. Pré-menopáusico. Chegou no dia que não veio mais o sangramento. Menopausa. Entramos no climatério pós-menopáusico ou pós-menopausa. Por isso o tratamento vai... Por isso que o tratamento vai longe. Tá. Nós estamos falando hoje até os 70 anos, quando tecnicamente chamaríamos essas pacientes já de senilidade, esse período de senilidade. Mas isso está em fase de mudança, até porque a longevidade chegou e aí, graças a Deus, está com os números bem na frente. Então, provavelmente, 70 anos é muito jovem. Então, não vamos mais chamar de senil. Talvez vamos continuar chamando ainda de climatério pós-menopausa para, de repente, jogar esse período lá para frente. Tá. E aí, Daurea, como você falou, às vezes tem menopausa precoce ou não, e aí, quais são os sintomas disso daí? Aquelas coisas de onda de calor? Me explica melhor isso daí. O climatério ele é caracterizado por uma queda da função hormonal. É um declínio da função hormonal. Então, a gente pode dizer assim, o declínio gonadal feminino, e para o homem a gente poderia chamar de declínio gonadal masculino, que não se usa o termo andropausa, mas o homem também passa por esse declínio. Tá? A mulher começa em torno de 35 anos. Porém, existe um fato interessante, que eu vou relatar rapidamente, que, tecnicamente, o feto feminino com 20 semanas de idade gestacional, quer dizer, no meio da gestação,
Ele tem 1 milhão, a menina tem 1 milhão de folículos. Quando ela nascer, ela nasce com 400 mil. Isso significa que ela envelheceu na vida intrauterina, porque ela atrofiou o ovário durante a vida intrauterina. Então, alguns autores mais exaltados dizem, não, o declínio feminino começa com 20 semanas de vida intrauterina. Olha isso. A mulher nasce com 400 mil folículos e só vai menstruar 400 vezes. Porque os outros 399.600 folículos vão atrofiar durante a vida. Então, tem autores exaltados que digam que a mulher já passa a vida envelhecendo, mas eu acho um pouco de exagero. Vamos definir, 35 anos começa o declínio gonadal feminino. Perfeito. E me fala uma coisa, como é que você identifica os sintomas? Os sintomas da mulher que está enfrentando esse período, eles são claros e às vezes passam despercebidos. Porque o homem também, vai se acostumando a perder as coisas e achando uma justificativa. Você pega um homem barrigudo, por exemplo, e diz, não, mas eu sou barrigudo porque meu pai também era. E eu digo, seu pai foi mal orientado, ou não acordou para isso. A mulher diz, não, eu estou assim toda ruim, estou desinteressada sexualmente, eu não tenho mais vontade de viver. A minha mãe também era assim. A sua mãe era assim porque também não foi atendida na época, ou talvez na época nem tivesse tanto suporte. Então, quais são os sintomas? É tudo aquilo que se refere à função do hormônio feminino, ao estrogênio. A mulher tem estrogênio e tem testosterona. Só que ela tem mais estrogênio e pouca testosterona. O homem tem mais testosterona e menos estrogênio. Então, esse estrogênio, que é o hormônio feminino, ele é responsável pela textura da pele, por uma alegria de viver, textura do cabelo, secura vaginal. Começam a ter episódios de perda urinária ao fazer um esforço, ou tossir, espirrar, ou fazer um esforço na academia maior. Ela começa a perceber que fisionomicamente ela já não tem mais aquela textura no rosto, porque o rosto vai envelhecendo por falta de hormônio. E o que acontece no rosto que envelhece? Ele faz um movimento que eu não gosto. Ele vai rodando para frente. Então o envelhecimento vai levando o rosto para frente, a pálpebra vai caindo, aqui esse espaço vai também perdendo sustentação e vai dando aquela fisionomia cansada, por falta de hormônio. Então o hormônio se relaciona a tudo, ao genital, a parte muscular, pele, óssea, o osso também vai perdendo textura e vai retendo menos cálcio. Daoria, me fala uma coisa, então, perante a todos esses sintomas, a mulher começou a ter isso daí, quais os medicamentos que a gente tem que usar? E aí tem os riscos, né, do hormônio, não do hormônio, então se é a mulher que já tem histórico de câncer de mama na família, dá um panorama, o que a gente tem de tratamento para essas mulheres? Então, hoje os ginecologistas estão mais do que bem treinados para saber investigar exatamente esse declínio gonadal. Porque o paciente às vezes não sabe o que falar também. Né? O paciente a paciente só fica ligada ao ciclo menstrual. E às vezes ela continua menstruando, mas está com declínio gonadal. Então, essa investigação durante a consulta ginecológica, ela já abre o cenário de forma que o médico, ao pedir o perfil de hormônios, ele já vai pedindo os hormônios direcionados para confirmar o declínio gonadal feminino. Nem todas as mulheres têm onda de calor por falta de hormônio. Entendi. Né? Então, o ginecologista é que faz essa investigação, sabe provocar essas investigações, complementa essa investigação no exame ginecológico, olhando a cor da mucosa vaginal, olhando a textura dos grandes lábios, que os grandes lábios sem hormônio vão perdendo a textura. Então, quando uma mulher diz, não, eu vou procurar um esteticista, eu vou procurar um médico que faça cirurgia plástica para fazer uma plástica, ou uma harmonização genital, eu quero injetar lá silicone, eu quero injetar célula-tronco, PRP, enfim, tudo para melhorar o meu grande lábio. Pode fazer o que você quiser, mas se ele murchou, por trás disso tem um declínio na produção de hormônio. Que deve ser tratado. Que pode ser reposto. Então, a terapia de reposição hormonal, ela cai muitíssimo bem. Logicamente que você falou, de forma bem clara e bem cautelosa. Existem momentos, existem pacientes que às vezes não podem, não estão autorizadas a fazer a reposição. Porque tem uma história familiar de câncer de mama próxima,
é a mãe ou a irmã. Já tem, às vezes, um teste genético feito que apontou para um aumento do risco, ou a própria paciente já teve. Nesses casos, a gente vai seguir um outro caminho, que não da terapia hormonal, por aumento de risco, conforme dito nas sociedades de ginecologia, através de outras substâncias, que pode ser o fitoterápico, pode, mas nem todo fitoterápico também está isento de risco, porque o fitoterápico também é um estimulador de hormônio, mas pode ser através de outros suplementos que melhoram a função da tireoide, que melhoram a função do intestino, porque o intestino também ruim com o envelhecimento, ele passa a não ter aquele microbioma perfeito. E esse intestino sem o microbioma perfeito também faz com que se aproveite menos a produção e a absorção de hormônios. Então, cada paciente será eleita com uma prescrição customizada para ela. De acordo com os hormônios da clínica. Dela, a proporção dos hormônios que ela tem, quanto que ela converte. Se é uma paciente, por exemplo, que está mais barrigudinha, mais gordura no abdômen, então ela converte mais testosterona em estrona, que é um hormônio que nem todas as estronas são boas, algumas estronas são oncogênicas. Então, às vezes, você precisa inibir essa enzima, que é a aromatase. Você precisa desinflamar o paciente, reduzindo drasticamente a gordura abdominal, que é uma gordura que produz substância inflamatória e é maléfica, né? Através de testes de insulina, ver se o paciente tem resistência à insulina. Então, não é algo muito tão simples. Eu acho que é olhar o paciente como um todo. E como aqui nós estamos conversando, e conversamos sempre, somos o que comemos, o que fazemos e o que pensamos. É perfeito. Né? Se fazemos tudo direitinho, temos mais chances de acertar. Tem mulheres que elas falam assim, eu entrei na menopausa. Então, o deadline dela foi tal data, 50 anos. Aí comecei a engordar. Parei de sangrar, pronto. Aí comecei a engordar. E a menopausa que foi a responsável. Então, mas eu acho que não tem exercício, alimentação inadequada. A falta de hormônios que acontece depois daquele momento em que parou o sangramento, já vinha acontecendo. Sim. Né? Já vinha caindo até que parou. A falta de estrogênio muda a conformação corpórea. Você vai olhar a conformação corpórea, você vai ver que sem estrogênio eu aumento o tórax, o tórax, fico mais quadradinho e atrofio as pernas. Atrofio o culote. Então a perna fica mais fininha e o tronco fica maior. Aquilo é o desenho da insuficiência estrogênica. Então o paciente não precisa ter medo de usar o hormônio porque vai engordar. Pelo contrário, a reposição de hormônio junto com todos os cuidados e orientações de exercício, açúcar refinado zero, que é um veneno, o açúcar refinado. Tudo isso somado, teremos um resultado muito bacana. O paciente volta para o seu estado original, onde a perna era mais grossinha, onde existe um acinturamento. Né? Porque quando você tem a queda de hormônio feminino, você às vezes pode ter uma predominância do hormônio masculino. E o hormônio masculino faz com que você venha a perder a cintura. Entendi. Homem não tem cinturinha fina. Sim. Homem é cinturinha quadrada. Tá. Né? E se a mulher vier fazendo exercício já desde os 40 anos, ela passa melhor. Ajuda muito. Ajuda muito que o exercício aumenta muito a produção de outros hormônios, porque são hormônios sexuais que vêm oriundos não só do ovário, mas também da suprarrenal. As mulheres que fazem exercício, elas tendem a ter uma tireoide melhor. As mulheres que têm uma alimentação melhor têm uma tireoide melhor. Se a tireoide está boa, o ovário está melhor. Ela pode avançar mais tempo com uma produção bacana de hormônios. Então é tudo, na verdade, né? Tá. Não é um cuidado só. Não, é dormir bem, é exercício, o açúcar bem, zero. cuidado com bebida alcoólica, no cigarro. No jantar pesado. Não, cigarro nem pensar. Sim. Né? Até por causa do risco também. Sim. Né? O jantar tem que ser algo pequeno. É aquela teoria, né? Sim. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e o jantar de mendigo. É isso aí. Então, é uma paciente, então, que se ela passa com você, eu te encaminho uma mulher que está nessa fase do climatério, ela é multiprofissional. Ah, sim, logicamente. Você tem que olhar o paciente como um todo. Né? Hoje o ginecologista já está treinado para olhar o paciente como um todo. Olhando tireoide, comportamento da paciente, relacionamento conjugal, o esporte que ela faz, se o esporte está adequado, não tá conseguindo orientar de forma adequada a nutrição,
pedimos ajuda do nutricionista para ajudar o que comer antes do treino, o que comer depois do treino. Porque às vezes o paciente também mal orientado, ele vai treinar em jejum. Eu, particularmente, não gosto, mas tem gente que gosta de treinar em jejum. Eu acho que devemos ouvir um nutricionista para ver se ele está de acordo com esse treino em jejum e depois uma reposição de proteínas e aminoácidos pós-treino para melhorar a performance. A gente não pode esquecer que um treino de 45 minutos deixa o paciente colhendo benefícios 3 dias depois, até 30 horas. A insulina dele se organiza, a resistência à insulina cai, ele fica menos resistente à insulina, portanto ele queima mais açúcar. A gordura diminui, você joga mais hormônios na corrente sanguínea. Só com exercício. Tá. Perfeito. Agora, fala um pouquinho, é uma coisa que é uma queixa muito comum que eu pego aqui no consultório, que aí a gente faz uma avaliação geral, às vezes na primeira consulta, ou nos pacientes que estão retornando, a gente faz algumas perguntas, e as queixas mais comuns são perineais, né? Perda urinária e tal. E aí existe aí um acompanhamento. Como é que você faz isso? Que é perda de urina ao tossir, ao fazer exercício? Exato. Né? Nós não podemos esquecer que todas as mucosas vão sofrer com a falta de hormônio. A mucosa bucal vai sofrer, eu vou ter menos paladar, porque eu estou alimentando com menos hormônio. O meu estômago vai estar diferente, porque eu estou com menos hormônio. O meu intestino estará diferente, porque eu estou com menos mucosa íntegra e menos microbiota completa. E a mucosa vaginal, todas as mucosas são todas iguais. Né? Então a mucosa vaginal vai sofrer com a falta de hormônio. De que forma? Menos irrigação sanguínea, coloração mais esbranquiçada, menos rósea. A musculatura da mucosa perde o tônus, como a musculatura do corpo inteiro perde. Se eu tenho menos musculatura na mucosa vaginal, a bexiga fica com menos sustentação. Quando eu faço esforço, existe uma flacidez maior, portanto, eu venho perdendo a continência urinária. E a lubrificação da mucosa vaginal também fica deficitária, porque está faltando hormônio. Infecções urinárias de repetição, que também estão envolvidas com isso. Sim, a infecção urinária ela vem de traumatismo durante a relação, ela vem da proteção que você tem no intestino, que o intestino protege a mucosa urinária, a mucosa da bexiga. Então, todos esses prejuízos são resultados do climatério estrogênica. Né? Tá. E aí você já falou algumas coisas do sistema digestivo, né, da menopausa. A gente vê aqui muito aumentar o refluxo, né, nessas mulheres por alteração hormonal, obstipação, alteração do períneo, então começa a ter uma série de dificuldades e está relacionada com isso. Eu defendo sempre a composição dessa microbiota intestinal na paciente do climatério a perder de vista. Eu acho que a gente deve tomar, de vez em quando você vai trocando algumas cepas que você coloca, mas a construção do microbiota intestinal vai interferir em tudo na vida da mulher. Na forma dela pensar, na alegria, no aumento da serotonina, porque 85% da serotonina é produzida no intestino. 85% a 90% da melatonina é produzida no intestino. O intestino é que vai determinar quanto você vai oxidar de colesterol, as proporções do colesterol LDL com HDL. Tudo vai ser determinado ali. Então, se eu tiver uma boa composição da microbiota intestinal, a reposição dos hormônios, se for através da via oral, ou através da via transdérmica, ou através da via injetável, terá um resultado muito melhor. Entendi. Então, volto a insistir. Tem que fazer tudo. É um paciente que tem que ver é um paciente como um todo. olhado sob uma ótica ampla. Né? Agora, vamos para finalizar, que eu acho que é um assunto bastante amplo, a gente poderia ficar falando horas sobre isso. Tem algumas tendências, né? O chip da beleza, tem pessoas colocando muita testosterona, colocando muito hormônio, às vezes até que não é necessário até para conseguir algumas coisas. Me fala um pouquinho melhor disso daí. O chip da beleza, particularmente eu acho que o nome já está errado. Eu acho que se você faz uma terapia para um paciente, a terapia em busca da homeostase perfeita do paciente, nada a ver com construção de corpo mais bonito, mais musculoso. Você colocar o paciente equilibradinho para ele poder melhorar a forma como o organismo funciona e dando para ele uma possibilidade de longevidade mais saudável em termos de metabolismo. Existe reposição de estrogênio através do estriol, do estradiol, da testosterona.
Eu acho que tudo isso tem que ser feito de forma muito cautelosa e de uma forma com bastante bom senso, para que você possa dar exatamente para o paciente aquilo que ele deixou de produzir e cuja reposição trará benefício em todo em todo o âmbito dessa nossa conversa, né? Em termos de proteção cardíaca, cerebral, intestinal, óssea, genital. Esse é o objetivo, né? Então, se você prescrever, por exemplo, estradiol, esteriol e a testosterona, você tem que ter bom senso de quanto você vai prescrever, visando a equalização dessa homeostase Não é uma metabólica. dose alta como está sendo colocada. Eu particularmente não defendo essa tese. Eu quero levar o meu paciente para o equilíbrio, né? Não para fora Não para disso. construção de corpo maravilhoso, nem assistir beleza. O que é chip beleza? Sei lá o que é. Então, particularmente é uma maneira mais... Não, mas esse termo que você usou é um termo usual que a gente, usa. como médico, não vê com bons olhos. E a gente tem visto, porque os exageros estão tão grandes, que a gente tem visto lesões hepáticas, nódulos que estavam estáveis crescendo, que você tem que ver aparecimento de alguns tumores. Então, realmente é uma coisa que tem que ser feita. Cuidado, que a procura da beleza pode trazer uma doença e a brincadeira pode sair cara. Então, por isso tem que passar com um médico sério. Eu acho que a beleza será inevitável no paciente equilibradinho, compensadinho. Né? Eu penso assim. Não, eu acho que o que a gente vem insistindo bastante, que a função do médico não é sempre fazer aquilo que o paciente quer, mas a gente tem que orientar o melhor caminho. Você é o orientador, é um consultor. É um consultor. Ora, isso que você está querendo, eu não sei fazer e acho que não está indicado para você, tá? Então acho que a gente não vai ter um sucesso em termos de prescrição. Pode ser até que você saia prejudicado ou tenha algum problema. Então, mas com bastante bom senso. Sim. Eu acho que medicina é bom senso. Não é verdade? Dauriel, alguma coisa mais que você queira acrescentar para orientar o pessoal? Porque o canal tem essa ideia de você dar uma informação base para quem tem um problema ou quem está procurando alguma informação e dali ele pesquisa o resto. Sim. Alguma informação que você queira passar para as mulheres que estão no pré-climatério? No climatério pré-menopáusico e no climatério pós-menopáusico. Alguma coisa que você queira orientar? Eu acho que é um atendimento, a procura pelo especialista, o ginecologista, nesse período, o paciente já bem informado com relação a tudo isso vai ajudar muito o médico na direção da anamnese para poder ter mais sucesso nas conclusões, indiscutivelmente. Sim, eu acho que esse é o caminho. Observar o corpo o dia inteiro, né? Observar como o corpo se comporta, quando eu faço isso, melhor aquilo. E eu acho que isso ajuda muito no sucesso da orientação e da construção de um projeto de suplementação, né? Eu acho que hoje os pacientes já começam a estar muito mais bem informados sobre alimentação. A gente vê isso no consultório. E eu até gosto que os pacientes cheguem no consultório bastante informados, porque eles me desafiam mais. E eles me desafiando mais e eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais para poder orientá-los. Então eu gosto do paciente atual. Ele é um paciente provocativo. Eu quero assim, eu gosto assim, porque isso me motiva mais ainda. Né? Perfeito. Eu acho que nós tivemos um bom bate-papo. Para começamos bem. Isso vai desencadear possivelmente mais aprofundamento maior em outros momentos. A informação é a chave de tudo e o questionamento também. Dauriel, queria te agradecer, obrigado de te roubar das reuniões e um monte de coisas que você tem no hospital que não são fáceis e obrigado por você ter prestigiado o canal da gente. Viu? Maravilha, eu que agradeço a delicadeza, o convite. Tenho certeza que esse nosso trabalho aqui é um trabalho que vai ajudar muito as pessoas, porque eu acredito em informação. Perfeito. Fechou? Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa semana para vocês aí e o pessoal que está nos assistindo também.